Bom dia, galerinha do nono ano, galerinha do PEJA. Estou aqui para corrigir os exercícios que eu passei e deixei na página da escola. Pessoal do PEJA, eu vou deixar esses exercícios para vocês disponível no grupo de cada turma, tá? Então eu deixei na página da Venezuela. Vamos lá. Primeiro exercício, ele fala de uma mina na Suécia que tem importância histórica para a química. Então ele fala de alguns elementos e pede para localizar na tabela periódica. O primeiro é o ítrio. Esse aqui, ele quer que indique a família e o período. Então, família é 3, quinto período. Os demais, etérbio, érbio e térbio, são esses elementos aqui, ó. Térbio, érbio e o outro é o itérbio. É esse aqui. Então, todos esses elementos, lembra que eu falei que eles encaixam aqui? Todos esses elementos fazem parte da série dos lantanídeos. Todos eles estão. Família 3, sexto período. Todos os demais. O único diferentezinho aqui é o ítrio. Agora vamos à próxima. Vamos lá. Cadê o exercício que a professora acabou de perder? Tá aqui. Observe as charges e responda as questões. A que família pertence a que família em período o elemento pertence? Ele está falando de um gás que a gente conhece, aquele gás que deixa a voz fina, que é o hélio. Então o hélio, ele está aqui, na família 18 e no primeiro período. Lembra que no primeiro período tem ele e tem o hidrogênio. Que característica do elemento está sendo destacada? O hélio é um gás extremamente leve. Então, por isso que ele está subindo, ele é pouco denso. Cite 2 usos desse gás. Esse gás hélio, ele é usado para encher bola, na forma líquida para refrigerar algumas substâncias. Agora, ele deixa a nossa voz fininha, porque a vibração do ar é muito, muito rápida. Por isso que ele deixa a voz fininha. A propagação das ondas sonoras nele é muito, muito, muito rápida. Vamos ver o próximo. Localize na tabela periódica os seguintes elementos. O ouro. O ouro, metal dourado de grande valor. Cadê o ouro? Vamos identificar o ouro, ele está aqui. Ele pede para localizar, para dizer o seguinte, olha só. Olha a família, 11, sexto período. Oxigênio, forma um gás essencial à vida. O oxigênio, ele está aqui. Família 16, nem preciso ir para lá, ó, segundo período. O cloro, como sódio, forma o sal de cozinha. De novo, cloro. Família 17, primeiro, segundo, terceiro período. Exercício 7. Certo elemento químico se encontra na família 15 e no quarto período da tabela periódica. Família 15, primeiro, segundo, terceiro, quarto. Aí ele pede o seguinte: localize e faça sua representação. É o arsênio. AS. Letra maiúscula e letra minúscula. Aí ele pede também pra gente colocar símbolo, tá aqui. O número atômico a gente vai olhar na tabela, 33. O número de massa, 75. Então, 33, 75. É isso que ele quer. A tabela ao lado, questão 8, contém elementos chamados genericamente de A, B, C, D e E. Utilize a tabela periódica e localize corretamente indicando seus símbolos. Ele dá a coluna ou a família e o período. Coluna ou família 16 é essa aqui, terceiro período. Primeiro, segundo, terceiro. Olha o carinha aqui, o enxofre. Coluna ou família 2, terceiro período. Coluna ou família 2, terceiro período. Primeiro, segundo, terceiro. É o nosso amiguinho magnésio. C, coluna 17, eu vou pra lá. Segundo período. Primeiro, segundo. É o carinha aqui, nosso amiguinho flúor. D, coluna 1, vou lá pro cantinho, período 4. 1, 2, 3, 4. É o nosso amigo potássio. Ainda na família 1, segundo período. É esse cara aqui, o lítio. A coluna da tabela periódica a seguir representa um grupo de elementos. A que família eles pertencem? Essa família aqui que ele está pedindo, ó. A família 2. Aí ele pede para localizar o período. É só a gente seguir.
O berílio está no segundo, magnésio no terceiro, cálcio no quarto, estrôncio no quinto, bário no sexto e rádio no sétimo. É só a gente seguir a ordem bonitinho. Espero que não tenha mais dúvida, lembrando que família, a gente fala, família é na vertical, período na horizontal. São 7 períodos na horizontal e eu tenho 18 famílias na vertical. É só a gente fazer o quadrinho aqui. Agora eu queria comentar com vocês outra coisinha. Queria ver a diferença entre substância pura e mistura. A regra é a seguinte: se eu tenho um tipo de molécula só, eu tenho uma substância pura. Se eu coloco vários tipos diferentes, eu tenho uma mistura. Mas aí a gente separa a substância pura em simples ou composta. Vamos entender isso aqui. Eu peguei um potinho e eu coloquei só isso aqui. O que que eu tenho? Eu tenho só água, não tenho mais nada além de água aqui. Não é essa água que a gente compra comum, não, porque essa água que a gente compra é uma mistura, a gente vai ver depois. Mas eu coloquei só essa molécula aqui, só H2O. Eu não tenho mais nada, eu tenho uma substância pura. Só que olha a diferença. Eu peguei outro potinho e coloquei só oxigênio. Essa substância aqui é formada por elementos químicos diferentes. Eu tenho hidrogênio e tenho oxigênio. Então eu tenho uma substância pura composta. Essa aqui, eu só tenho átomos de oxigênio. É uma substância pura simples. Outro exemplo. O gás hidrogênio. Tem alguém além do hidrogênio? Não tem. Então é uma substância pura simples. Se eu colocasse uma molécula com mais de um átomo ali, seria uma substância pura composta. Agora, por que eu falei pra vocês que a água que a gente bebe, ela é uma mistura? Pega uma garrafinha de água mineral e você vai ver que além de água, de H2O, tem outras substâncias, tem sais minerais dissolvidos. Por isso que essa água, ela é uma mistura. Ela não tem só a molécula de H2O ali. Então, por mais que pareça uma substância pura, não é. Porque para essa substância pura, teria que ter só isso aqui, não poderia ter mais nada. Agora, eu falei para vocês de mistura. Também existem 2 tipos de mistura, homogênea e heterogênea. Pega a água que a gente bebe, essa água que eu falei que é uma mistura. Eu consigo perceber, seja a olho nu, ou seja com microscópio, aonde está ali o H2O, aonde estão os sais minerais, vira uma coisa só. Se virou uma coisa só, é uma mistura que a gente chama de mistura homogênea. Agora, quando a gente percebe as substâncias diferentes ali, aí eu chamo de mistura heterogênea. Um exemplo, peguei água e misturei com óleo. Eu vou ter ali, depois eu faço isso com vocês, eu vou ter a água aqui e o óleo. Eu vou ter 2 fases diferentes, eu vou conseguir distinguir as misturas. Então essa é uma mistura heterogênea. Às vezes a mistura não parece homogênea, mas não é. Um exemplo é o sangue. Quando você olha o sangue a olho nu, você pensa que ele é uma substância, que é uma mistura homogênea. Mas ele não é, porque quando você olha no microscópio, você percebe, eu vou mostrar para vocês, vou tentar mostrar na sala no microscópio, as diferentes células que tem ali misturadas. Então, apesar de parecer uma mistura homogênea, ele é uma mistura heterogênea, porque ele é formado no microscópio, você consegue observar essa diferença. Então virou uma coisa só, mistura homogênea. Eu consigo distinguir as fases da mistura. Eu posso ter uma fase, 2, 3. Imagina que aqui, óleo, água, se eu tacasse pedra ali, a pedra ia ficar no fundo. Eu ia ter 1, 2, 3 fases. Também uma mistura heterogênea, mas com 3 fases diferentes. Eu queria que vocês fizessem, eu não estou com a apostila aqui, mas os exercícios da apostila ligado a essa parte. Eu vou passar depois no Face as páginas da apostila direitinho para vocês fazerem. Espero que tenha valido, espero que tenham entendido. Eu vou passar as páginas para vocês e que vocês